Olá, meus irmãos, minhas irmãs, é com alegria que nesse momento estou iniciando aqui mais uma leitura e reflexão da nossa maratona de provérbios, né? E meu irmão e minha irmã, eu tenho certeza que você fez uma boa escolha, né, de abrir esse vídeo, né, para assistir, para acompanhar essa maratona junto com a gente, né? E com certeza, hoje, dia 8 de agosto de 2024, Deus tem mais uma porção da sua palavra para nos revelar. Amém? Que o Espírito Santo esteja conosco, né? Que nós possamos buscar esse entendimento do nosso Senhor Jesus Cristo, da palavra de Deus, sob a luz do Espírito Santo, meus irmãos. Amém? Então, nós vamos estar lendo o versículo 7, 8, 9, 11, 17, 18, 22 e 23, 34 e 35, né? Então, o versículo 7, ele começa assim, né? Porque a minha boca proferirá a verdade, os meus lábios abominam a impiedade. Versículo 8: Injustiça são todas as palavras da minha boca, não há nelas nenhuma coisa tortuosa nem perversa. Versículo 11, meus irmãos, do capítulo 8, fala assim: Porque melhor é a sabedoria do que os rubins, e de tudo o que se deseja, nada se pode comparar com ela. Versículo 17, meus irmãos, ele fala assim: Eu amo aos que me amam, e os que de madrugada me buscam, me acharão. Versículo 18 fala assim: Riquezas e honra estão comigo, sim, riquezas duráveis e justiça. Versículo 22, ele fala assim, meus irmãos: O Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos e antes de suas obras mais antigas. Versículo 23, ele fala assim: Desde a eternidade fui ungida, desde o princípio, antes do começo da terra. O 34, ele fala assim: Bem-aventurado o homem que me dá ouvidos, velando as minhas portas cada dia, esperando as ombreiras da minha entrada. Versículo 35, porque o que me achar, achará a vida e alcançará favor do Senhor. Amém. Então, até aqui, meus irmãos. Então, para não ficar muito longo o vídeo, a gente decidiu aqui só eu decidi essa noite só apenas ler e refletir e buscar em Deus aquilo que o capítulo quer nos passar, né? Então, a primeira coisa, meus irmãos, que esse versículo ele quer nos passar é que Deus, né, é que em Deus está toda retidão, está toda verdade e justiça. A segunda coisa, meu irmão, que esse capítulo quer nos passar, né? E ele fala assim: de tudo o que se pode desejar, nada é melhor do que a sabedoria de Deus. Maravilha! Então, meus irmãos, que nós possamos buscar essa sabedoria no Senhor Jesus Cristo, né? Quer dizer que a partir de hoje, meus irmãos, o seu coração deseje, né? A ter um relacionamento com Deus, ou seja, procure orar, né?
Procure buscar Deus verdadeiramente, né? Procure ler a Bíblia, saber qual que é os planos dele, né? Saber como que ele quer que você viva, né? Para o agradar. Porque como a Bíblia está afirmando aqui, né? É que de tudo nesse capítulo, né? De tudo que se pode desejar, nada é melhor do que a sabedoria de Deus, né? A terceira coisa que ele quer nos passar, meus irmãos, é Deus ama a todos nós, né? Mas ele se manifesta de forma mais especial aos que têm compromisso com ele. Então, meus irmãos, né? Deus quando a gente busca Deus, procura ter um relacionamento com Deus, ele se manifesta de forma diferente, né? A Bíblia fala que Deus nos amou desde muito antes que nós nascermos, né? Nós já fomos amados, né? Deus já tem um plano para a nossa vida, né? Veja o que fala, né? No livro de João, capítulo 14, 19, né? O próprio Cristo, ele declarou a seguinte afirmação, ele fez a seguinte afirmação, meus irmãos: aquele que tem meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Então é isso, meus irmãos. Deus, né, Deus ama e ele vê de uma forma especial aqueles que o buscam, aqueles que procuram saber qual é a sua vontade, né? Aqueles que guardam, né, os seus mandamentos, né? Às vezes as pessoas, né, muitos irmãos aí, por falta de conhecimento de ler Bíblia, ele fala, Cristo veio esse mundo, ele veio para abolir o Velho Testamento, né? Mandamento não existe mais, né? Hoje nós somos salvos apenas pela graça de Cristo, né? Mas o próprio Senhor Jesus Cristo declarou, meus irmãos, isso no livro de João 14, 19, que aqueles que o amam são aqueles que guardam seus mandamentos, né? Quais os mandamentos, né? Não amar, o primeiro mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas, ou seja, Deus tem que estar sempre em primeiro lugar, né? E que nós devemos se relacionar, né? Nós não devemos fazer mal para o nosso próximo, não devemos adulterar, devemos honrar o pai e mãe. A quarta coisa, né, que esse capítulo nos ensina é que Deus é riqueza e honra. Ou seja, em Deus está toda a honra que nós precisamos, né, meus irmãos? Toda a honra e toda a riqueza, né, que nós desejamos para a nossa vida nessa terra está somente no Senhor Deus, né, na sua palavra, né, através do seu Filho Jesus Cristo, né? Então, a quinta coisa, meus irmãos, que esse capítulo quer nos ensinar, né, ele está baseado aqui no versículo 34 e 35, que diz assim, né? Bem-aventurado o homem que me dá ouvidos, velando as minhas portas cada dia, porque o que me achar, achará a vida, e alcançará favor do Senhor. Então, meus irmãos, esse versículo aqui, né, que é o 35, que ele fala, o que me achará, achará a vida, né? Ele é interessante porque existe, meus irmãos, existe cristãos verdadeiros, existe frequentadores de igreja, né? Tem pessoas que frequentam uma denominação, seja ela católica ou evangélica, né, ou qualquer outra, né, que seja cristã. Elas frequentam ali há tempos, há anos, mas nunca tiveram um encontro com Cristo, né? Porque para termos um encontro com Cristo, nós temos que verdadeiramente abrirmos nosso coração e andarmos em obediência, né? E procurar ser santo, né? Perfeito nós nunca seremos, mas nós temos que se esforçar para andar na retidão, né? Segundo os ensinamentos do Senhor, né? No livro de João,
capítulo 3, versículo 5, ele fala assim: aquele que não nascer da água e do Espírito não entrará no reino de Deus, né? Então, meus irmãos, que nós possamos realmente, né, se entregar para o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Para que nós possamos ser batizados no Espírito Santo, para que nós nasçamos da água e do Espírito, né? Não basta ser apenas um frequentador de igreja, né? Nós temos que ter uma experiência real com o nosso Senhor Jesus Cristo, né? E a sexta coisa, meus irmãos, que esse capítulo ele quer a mensagem que Deus quer nos passar através desse capítulo, né? No livro de Efésios 1, no versículo 4 e 5, ele fala assim, né? Paulo declarou, né? Através da inspiração do próprio Deus, né? Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu para sermos santos diante dele, para sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo, segundo a sua vontade. Então, meus irmãos, Deus nos escolheu, né, muito, né, até mesmo antes de nós termos nascido, né? Deus tem um plano na vida de cada um. Eu não sei como que está a sua vida hoje, né? Não sei como que você tem vivido, né? Mas se você sente que falta algo, procure esse caminho, procure o caminho de Deus, né? Porque Ele que, né, como diz nesse capítulo, nele está toda a honra, né? Em Deus está toda a honra, está todo o poder, né? Está toda a misericórdia. Então, meus irmãos, se você nunca teve uma experiência, né, um período de experiência com Deus, procure, né? Se você não frequenta nenhuma igreja, procure procure uma igreja que seja, né, que leve fielmente a palavra de Deus. Procure ter um período de experiência com Deus, né? E sinta o que Deus é capaz de fazer, né? O seu poder, né? Porque como diz aqui na Bíblia, Deus tem compromisso para com aqueles que têm compromisso com Ele, né? E hoje Ele te convida para que você procure trilhar os seus caminhos. Ele tem muitos planos, meus irmãos. Ele tem coisas boas para a sua vida, para a vida da sua família. Amém? Que Deus abençoe. Se você gostou desse vídeo, nosso conteúdo, né? Ajude-nos a divulgar, né? Dê seu like aí na rede social, compartilhe com seus amigos. Amém? E que você esteja aí na graça do Senhor Jesus. Obrigado.